Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas com os membros do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. E hoje a gente está tendo o prazer de receber o professor Mário Luiz. Ele é professor de Oceanografia na UERJ e um membro do Observatório. Seja muito bem-vindo, professor. Além de ser professor de Oceanografia na UERJ, ele também é coordenador do NEMA, que é o Núcleo de Estudos em Manguezais. E, dentre várias coisas, eles estudam como que as mudanças e a variabilidade climática afetam os manguezais. Então, eu vou pedir para a gente começar com o senhor apresentando um pouco mais sobre a sua agenda de pesquisa e como que ela se relaciona com o tema do observatório. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, como foi dito, eu coordeno no âmbito da UERJ, mais especificamente na Faculdade de Oceanografia, criei e agora sou coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais. A gente tem uma diversidade enorme de linhas de pesquisa, mas no que diz respeito especificamente à temática das mudanças climáticas, que é uma das principais linhas de pesquisa do nosso grupo, de formação de pessoal, inclusive, a gente tem uma preocupação principalmente com os aspectos relacionados à elevação do nível médio relativo dos mares, porque os manguezais eles são florestas de um ecossistema, na verdade, localizado na região entre marés, então sente fortemente esse aspecto das alterações climáticas, que é a possibilidade de elevação do nível do mar. Dentro dessa temática da elevação do nível do mar, a gente tem vários tipos de abordagem e uma preocupação muito grande em termos de gestão, ou seja, de políticas públicas, de fomentar informações para a elaboração de planejamento da zona costeira e por aí vai. Então, dentro desse aspecto, uma das questões que a gente tem muita preocupação é sobre a vulnerabilidade desses ecossistemas frente aos cenários de elevação do nível médio relativo do mar. Essa preocupação, que está associada a um projeto de monitoramento que a gente mantém há mais de 20 anos, monitorando os manguezais, inclusive no Rio de Janeiro, a gente já detecta que determinados manguezais já migram em direção ao continente como resposta à elevação do nível do mar, ou seja, já é um processo em andamento. Como evolução dessa temática, a gente começou também a investigar a relação com os ciclos climáticos, variabilidades climáticas, ou seja, alteração dos regimes de chuva, períodos secos, ciclos relacionados, por exemplo, ao El Niño, Laninha, zonas de convergência do Atlântico Sul e por aí vai. Por quê? Porque esses ciclos nos ajudam também a entender como que os manguezais podem responder caso essas alterações venham a ser permanentes. Ou seja, se eu tenho um período úmido e o meu manguezal responde de determinada forma ou um período seco, se esse clima vier a ficar mais seco ou mais úmido, eu posso utilizar a informação do estudo dos ciclos climáticos. Então, essa é uma das linhas principais. Outro aspecto que o NEMA tem se debruçado bastante em termos de investigação está mais relacionado a serviços ecossistêmicos e, mais especificamente, a capacidade ou a contribuição dos manguezais na mitigação do aquecimento através do armazenamento e sequestro de carbono. Então, a gente tem estudado, novamente, começando pelo Rio de Janeiro, onde a gente desenvolve começa todas as nossas linhas de pesquisa, a gente elabora os métodos e tal, a gente tem estudado fortemente a capacidade desse ecossistema de armazenar carbono e, armazenando carbono, evitar, então, novas emissões, caso esse sistema seja conservado, ou, então, que ele possa contribuir no aprisionamento de CO2 atmosférico. E, a partir desses estudos em Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, a gente expande todo esse método e hoje a gente monitora manguezais do Brasil todo, desde Santa Catarina até o Pará, sobre o papel, com respeito ao papel do ecossistema para sequestrar e armazenar carbono. Então, são essas duas grandes linhas que se associam aos objetivos do observatório, ou seja, mudanças climáticas dentro do NEMA. É verdade. E como é que a interdisciplinaridade ela pode servir e atuar dentro dessa sua agenda de pesquisa? Essa é uma abordagem que a gente adota desde sempre, ou seja, está no âmbito do próprio observatório. Ou seja, a gente não acredita que problemas dessa natureza, ou seja, que são questões extremamente complexas, como mudanças climáticas, como outras questões ambientais e sociais também o são, a gente não acredita que uma dessa complexidade deva ser abordado sob a perspectiva de uma única disciplina. Ou seja, existem questões que perpassam, que são transversais a vários aspectos, ou seja da oceanografia, seja da climatologia, seja da ecologia, seja da política, da sociologia, enfim, da antropologia, porque são sistemas que são sistemas naturais, mas que têm toda uma interação com a nossa vida, com a nossa sociedade, enfim. Então, qualquer alteração nesse sistema e nos bens e serviços associados a esse sistema refletem em vários aspectos da sociedade. E, da mesma forma, no outro caminho, as atividades sociais, por exemplo, também interferem na forma como esse sistema vai poder responder a essas mudanças, se adaptar a essas mudanças. Então,
de fato, não há outro caminho que não seja um caminho de uma abordagem transversal, uma abordagem interdisciplinar dessa temática. Verdade. E o que o nosso observatório propõe justamente é olhar para a questão das mudanças climáticas, para as questões ambientais, pela visão de diferentes áreas do conhecimento, né? E quais são, na sua opinião, os nossos desafios presentes e futuros na hora de estudar as mudanças climáticas e os efeitos dela no Brasil e no mundo, seja academicamente ou então politicamente também? Academicamente, é o desafio de todo o campo científico, né? E que depende muito dos cenários sociais que a gente vive, né? Ou seja, fomento à pesquisa, das orientações políticas de determinado governo em determinado momento, ou seja, esses são os desafios. Especificamente no nosso trabalho, em termos acadêmicos, um grande desafio é a manutenção da rede que a gente construiu nas últimas décadas de monitoramento. Por exemplo, a gente tem monitoramentos periódicos que chegaram a ser mensais inicialmente e hoje eles são anuais do mesmo manguezal durante 20 anos, né? Ou seja, uma pesquisa de longa duração e que necessita de uma estrutura para ser mantida, ou seja, é um preço muito grande a ser pago, ou seja, perder todo esse esforço que vem de vários anos. Da mesma forma, a manutenção de uma rede, que os manguezais no Brasil, o Brasil é o único lugar que a gente tem a capacidade de entender o mesmo sistema numa variabilidade latitudinal, condições extremamente diferentes, climáticas, sociais, culturais, econômicas e políticas, ou seja, do norte ao sul, numa escala tão ampla. E isso depende de recursos, ou seja, o nosso próprio projeto encontra dificuldades, eventualmente, para manter essa rede, né? Não é uma coisa muito simples de medir os manguezais todo ano em todos esses lugares. Então, esses são os desafios que eu vejo, assim, desafios acadêmicos, né? Porque as perguntas se renovam, ou seja, cada resposta que a gente obtém, surgem diversas outras perguntas, ou seja, esse é o lado interessante da pesquisa, ou seja, sempre em evolução. Do ponto de vista político, em outros aspectos, eu acho que um desafio muito grande é a gente conseguir inserir nas decisões políticas, na elaboração de políticas públicas, todo esse conhecimento que é gerado, né? É um conhecimento que é gerado basicamente com dinheiro público, gerado por uma instituição pública, se diga-se de passagem, e que de alguma forma deveria ser mais facilmente incorporado. A gente já teve vários esforços, no nosso grupo mesmo, participação, por exemplo, na elaboração dos relatórios do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, elaboração de estudos para a resposta do município do Rio, da região metropolitana do Rio também, às mudanças climáticas, né? Mas muitas das recomendações que a gente apresenta nesses relatórios, nesses estudos, não são incorporadas por diversos motivos. Então, esse é um desafio importante, até mesmo pensando que a permanência desse ecossistema, que é extremamente relevante do ponto de vista econômico, do ponto de vista ecológico e do ponto de vista social, num cenário de mudanças climáticas, vai depender do planejamento na ocupação dessa zona costeira. Ou seja, então, a resiliência, a capacidade desse sistema se manter frente a essas mudanças depende da manutenção da resiliência dele através de medidas de proteção, medidas de planejamento, como a gente teve já exemplos no Rio de Janeiro, que em 5 anos, manguezais que eram pouco vulneráveis à elevação do nível do mar se tornaram muito vulneráveis por fato de ter sido ocupada a área adjacente de forma inadequada. Enfim, da mesma forma, o sistema de proteção em unidades de conservação tem que contemplar esse novo cenário. Ou seja, as unidades de conservação elas foram muito planejadas para o presente, né? Ou seja, o que a gente vive de importância daquela paisagem, daquele sistema no presente. Mas a gente tem que pensar que essa importância e a permanência dele num futuro alterado de mudanças climáticas depende de se planejar essas unidades de conservação em outra escala, né? Numa escala espacial de paisagem, por exemplo, de bacia hidrográfica envolvendo a zona costeira, que seja compatível com a escala temporal das mudanças. É um desafio, na verdade, é um exercício até acadêmico, intelectual, um pouco mais complexo, mas que tem que ser já pensado desde já. E, por fim, eu coloco um desafio que, na verdade, é de toda a parte de conservação da natureza, que é uma gestão mais adequada, com enfoque nas mudanças climáticas, mas com a participação também de diferentes atores, seja de comunidades tradicionais que vivem e sobrevivem nessas áreas, como também dos gestores públicos de unidades de conservação, secretarias de meio ambiente e diversas outras secretarias, ou seja, incorporar. E o desafio é incorporar todos os segmentos de forma transversal. Ou seja, eu não posso falar de conservação de um sistema natural se eu não falar de logística, de transporte, de indústria, de agricultura, de violência, de educação. Ou seja, como você tinha falado já, ou seja, uma visão que tem que ser transversal e interdisciplinar. Eu acho que esse é o nosso desafio. Sim, e pegando um gancho no que o senhor acabou de falar, a gente sempre fala aqui nas nossas entrevistas também sobre a importância da sociedade civil e da conscientização
E aqui, nesse ambiente, nesse espaço, a gente fala para um público em geral, para as pessoas que vão nos ver no YouTube, no Instagram. E eu queria que o senhor aproveitasse, agora já nesse finalzinho, e explicasse para as pessoas, de uma maneira resumida ou de fácil compreensão, quais são as consequências da destruição de manguezais, por exemplo, que é uma coisa que às vezes a população civil não tem uma noção muito grande de quais são essas consequências. Tá, vou tentar ser, ser breve. Para a gente pensar nas consequências, a gente tem que pensar o que a gente está perdendo, né? Ou seja, o que a gente está perdendo depende do que ele oferece, ou seja, quais são os serviços que esse ecossistema oferece para a gente. Então, são infinitos, diversos, por isso que ele é tão importante, né? Ou seja, ele é desde o que é um chavão, mas é fato, desde um berçário, digamos assim, da vida marinha, ou seja, várias espécies de interesse econômico, espécies importantes ecologicamente, ou espécies que são utilizadas para subsistência, têm importância social, passam um determinado momento da sua vida no manguezal ou dependem dele indiretamente. Ou seja, o manguezal fornece, ele é muito produtivo, ele fornece alimento, né? Material orgânico, nutrientes, para vários sistemas, seja os sistemas costeiros, seja os sistemas marinhos, os estuários, os rios e por aí vai. Então, várias espécies dependem dele, tanto as espécies marinhas como espécies terrestres que frequentam o manguezal, aves migratórias frequentam os manguezais, espécies de rio, ou seja, ele está na interface, né? Então, ele, junto dos recifes de coral, ele é fundamental para manter a biodiversidade da zona costeira, tropical e subtropical, que é onde ele ocorre. E quando a gente fala de biodiversidade, a gente não está falando simplesmente de um aspecto ecológico. A biodiversidade inclui espécies que nós usamos, ou seja, espécies que são exploradas economicamente, são pescadas e que, por consequência, mantêm uma cadeia produtiva, né? Ou seja, várias, milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas dependem direto ou indiretamente dessas espécies. Esse é um papel. Outro papel é que ele protege a linha de costa, ou seja, ele é como uma barreira protetora contra tempestades, contra inundações, ou seja, já é mais do que provado em vários lugares do mundo esse papel, ou seja, os manguezais protegem, lugares que se não tem manguezais ficam mais vulneráveis. Então, no cenário de mudanças climáticas, essa proteção é importante. Se a gente não tiver essa proteção, a gente não vai ter, a gente vai estar mais vulneráveis a tempestades, por exemplo. E quando ele faz isso, ele também prende sedimento, ou seja, lama, areia, isso, ele evita a erosão. E quando ele evita a erosão, ele está dando outro serviço, porque essa lama que não é erodida, esse sedimento, ele não vai se depositar, por exemplo, numa baía, num rio, que são lugares que são navegáveis. E se deposita ali a assoreia, você vai gastar dinheiro para desassorear através de dragagem, por aí vai. Além disso, ele também imobiliza poluentes, ou seja, ele contribui para a qualidade da água das regiões, ou seja, na Baía de Guanabara, as áreas de manguezal que existem na Baía de Guanabara, por exemplo, contribuem enormemente para reduzir a poluição que já é enorme naquele sistema. Então, ele é um filtro biológico também. Além disso, ele tem várias outras funções, ou seja, ele aprisiona carbono, sequestra carbono, como eu falei, para mitigar aquecimento global. A qualidade de água, como eu falei, como uma floresta, ele também contribui para a qualidade do ar, para controle climático. Ele tem um valor histórico enorme, um valor cultural. Existem locais que existe uma cultura totalmente associada aos manguezais, manifestações religiosas. Então, existe aspecto cultural e social. Então, o manguezal é importante e várias comunidades tradicionais ao longo do Brasil todo vivem em manguezais, sejam ribeirinhos, sejam caiçaras, sejam quilombolas, sejam indígenas e vários outros grupos que a gente pode classificar como comunidades tradicionais. Então, é um sistema que a gente tem que entender que ele é importante não só ecologicamente, ele é importante socialmente e é importante economicamente. Vários estudos mostram que a destruição dos manguezais causa uma perda econômica à economia do local extremamente importante, relevante e muitas vezes irreversível. Então a gente tem que ter essa noção desses valores todos. E quando eu falo de valores, não é só os valores na lógica de mercado, não é só a apropriação material do ecossistema. Existe o valor simbólico, que são esses valores culturais, religiosos e tal, e os valores cênicos também. Os manguezais são explorados em vários lugares do mundo como pontos de atração turística, de observação de aves, de pesca esportiva, ou seja, é um sistema que nos oferece todas as possibilidades, se bem conservado, se bem gerido, para dar qualidade de vida e gerar riqueza para a sociedade. É verdade, e muito obrigada, professor, por ter nos dado uma visão do que é essa interdisciplinaridade que o Observatório fala sobre. A gente já teve pessoas aqui falando sobre o lado mais político, e aqui agora a gente pode ver também o que na prática significa a perda ambiental, a perda de um manguezal, por exemplo, e dentro disso a gente também tem várias e várias outras questões. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por ter dividido com a gente isso e que a gente possa continuar acompanhando através do observatório o seu trabalho e o seu trabalho conjunto também com os outros professores e pesquisadores das diversas áreas.
Então, muito obrigada mesmo pela presença. Foi um prazer e estamos lá no Observatório. Quem quiser, é só olhar a nossa página, consultar as redes sociais, a gente está à disposição. Um abraço a todos. Exatamente. Então, vem muita coisa boa ainda por aí, a gente está começando, e o professor Mário nos mostrou que o Observatório realmente tem muita diversidade a oferecer. Então, muito obrigada por terem assistido e até a próxima.